Graça e paz a todos os irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos, nós entramos já no novo ano, 2023, né? E nesse final de 2022, Deus nos deu muitas palavras fortes para ministrar à igreja. Inclusive esse domingo, quando nós falamos sobre como ir além das expectativas em 2023. Então espero que aqueles irmãos que não vieram, tipo a irmã Eli que está aqui hoje, e os demais, possam ver essa palavra, né? Domingo foi tão forte essa palavra que teve um pastor aqui, que veio aqui, né? Eu nem conheci, né, Joãozinho que me fez. O pastor Ageu participou do culto, estava lá no fundinho. No final da mensagem ele falou: pastor, o senhor pregou tudo para mim. Então foi uma palavra muito profética. Eu acredito que cada um que estava aqui recebeu essa palavra dentro da sua realidade, dentro da sua necessidade de vida. E então, quando Deus nos entrega uma palavra e a gente sabe que aquela palavra vem do coração de Deus, a gente faz questão de compartilhar ao máximo, né, com as pessoas, para que elas possam receber da parte de Deus aquilo que o Senhor quer ministrar na vida de cada um. Porque o Senhor lhe fala, irmãos, de forma coletiva, ele fala a uma multidão, mas dentro, Deus é tão tremendo, Deus é tão maravilhoso, que Ele consegue falar individualmente com cada pessoa, mesmo quando Ele está ministrando uma palavra aqui para todo mundo. Às vezes dentro da palavra ali que Ele está ministrando, existe algo que é revelado especificamente para uma vida, e Deus fala com aquela vida, dentro daquela palavra que é para todo mundo, e aí Deus fala a cada coração. Então eu tive muitas experiências, como acabei de citar que o pastor Ageu que estava aqui me chamou num cantinho e falou: olha, você pregou para mim, né? Então isso a gente vivencia constantemente, não foi só ele, várias pessoas. Então a gente vê que Deus conhece os corações, e eu fico tranquilo, porque eu jamais imaginava que o pastor Ageu ia estar aqui domingo. Não conheço nada da vida dele, não sei o que ele está vivenciando, né? Mas eu sei que Deus fala a cada coração. Então a palavra, irmãos, a palavra é um instrumento que Deus usa para transformar, regenerar, transformar a mente, o coração e o caráter dos seus filhos. É através da palavra. Eu sei que nós, como povo de Deus, nós gostamos muito da efusão dos dons, do poder, mas o poder regenerador e transformador está aqui, é a palavra de Deus. Essa palavra que não muda, essa palavra que é profética, essa palavra que é revelada, né, da parte de Deus aos nossos corações. E aqui em 1 Pedro, capítulo 5, eu gosto muito desse texto, versículo 6 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui, né? Eu gostaria que tivesse repleto de gente hoje, que todos os crentes da igreja estivessem aqui, porque para mim todo culto é muito importante, né? Mas você que está aqui hoje, você que vai assistir também através do YouTube esse culto, quero dizer para você: Deus cuida com muita atenção daqueles que lançam sobre Ele toda a sua ansiedade. Deus cuida com muito carinho, com muita atenção daqueles que lançam sobre Ele toda a sua ansiedade. Porque quando a gente reconhece-se pequeno diante de Deus, independente diante de Deus, isso é um ato de humilhação. Quando você ora, quando você lança diante de Deus seus problemas, a sua ansiedade, e você reconhece que você depende dEle, isso é um ato de humilhação que vai trazer exaltação na vida daqueles que oram, porque é uma promessa de Deus. Quando nós lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, Ele tem cuidado de nós. Então eu quero dizer para você o seguinte: a matemática é bem simples. Quando você exercita a sua fé,
se humilhando debaixo da potente mão de Deus, Deus trabalha para te exaltar diante dos seus inimigos, diante dos seus problemas, diante dos seus desafios. Mas tudo começa com a sua humilhação em fé, a sua humilhação em fé, porque o texto está falando, aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, é uma humilhação de fé, onde nós demonstramos nossa dependência, onde nós demonstramos que nós precisamos do nosso Deus. Naquele momento o Senhor, Ele age, Ele começa a agir para nos exaltar. No nosso tempo? Não, no tempo dele. Então nós falamos no final da mensagem domingo à noite, que o tempo está na mão de Deus. O tempo está na mão de Deus. Deus tem o tempo. Ele sabe a hora exata de fazer um milagre na nossa vida. E até o momento em que Ele não fizer o milagre, o que nós vamos fazer? Esperar com paciência no Senhor. Como diz o salmista, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. É difícil para nós esperarmos? É difícil. É difícil, ainda mais num mundo imediatista como o nosso, onde nós estamos acostumados a termos tudo na nossa mão, onde nós estamos acostumados a uma rotina, onde as coisas acontecem muito rápido. Você quer uma comida, vamos dizer assim, esquentada na hora, você vai no micro-ondas, pressiona lá, 30 segundos, está lá, quentinha, rapidinho. Porque a gente vive num mundo onde a gente aprende que as coisas têm que acontecer cada vez mais rápido, porque a gente não tem tempo. E aí quando o negócio é com Deus, a gente quer, vamos dizer assim, a gente quer fazer Deus agir na nossa vida que nem um micro-ondas. Deus, eu vou apertar uns botãozinhos aqui e o Senhor age rapidinho, tá? E não é assim. Deus, Ele tem um tempo de agir. E nós demos um exemplo no domingo, que quando a gente recebe as coisas antes do tempo, a gente perde. A exemplo do filho pródigo. O filho pródigo, ele se precipitou, ele foi impaciente, pedindo a sua herança com seu pai vivo, né? Ou seja, a herança era dele. Tinha um tempo certo para ele receber. Quando o pai morresse, era só ele esperar. Mas ele não quis esperar. Aí ele quis antecipar as coisas. O que aconteceu? Ele não estava preparado. Ele não tinha maturidade para lidar com o dinheiro que foi colocado na sua mão. Então, quando a gente não está preparado, exemplo do filho pródigo, quando a gente não tem maturidade para receber o que é nosso, a gente perde. Ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Aí depois ele teve que voltar, vamos dizer assim, arrependido, reconhecendo que errou. Então muitas vezes na nossa vida é assim. Às vezes nós somos pródigos. Nós queremos as coisas antes do tempo, nós não queremos saber se estamos preparados ou não para receber. E Deus não é assim. Deus, Ele tem a hora certa dele fazer as coisas. Então nós temos que lançar sobre Ele a nossa ansiedade. A promessa é que Ele tem cuidado de nós. Quem cuidou de você em 2022, de 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro de 2022? Deus. Quem vai cuidar de você do dia 1º de janeiro agora até 31 de dezembro de 2023? O Senhor. Mas você tem que lançar sobre Ele toda a sua ansiedade. Ansiedade é aquela disposição do coração do homem que inquieta o homem, que inquieta a alma do homem. São as preocupações com o amanhã, são as preocupações com os problemas que precisam ser resolvidos amanhã, são as preocupações com as coisas que nós não queremos que aconteçam, e aí a gente fica preocupado antes do tempo. Tudo isso é ansiedade. O que o Senhor está dizendo? Pega tudo isso e coloca nas minhas mãos e descansa. Descansa, porque quando você faz assim, você está dizendo: eu confio em Deus. Ah, mas tem uma guerra acontecendo. Eu confio em Deus. Ah, mas tem um monte de situações ruins, mas eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. É que nem Geazi e Eliseu. Geazi viu os exércitos sírios, ficou apavorado. O que será de nós? Ele quase começou a arrancar os seus cabelos.
Eliseu chegou, ficou tranquilo. Ele viu os exércitos inimigos, ele viu os sírios, mas ele estava tranquilo, porque além dos inimigos, além do exército sírio, Eliseu estava vendo os carros de fogo, os anjos, o exército celestial de Deus, que era muito maior do que o exército inimigo que estava ali para destruir as suas vidas. Então Eliseu estava calmo, porque ele não estava só olhando para os problemas, ele estava olhando para o Senhor que está acima dos problemas. Ele estava olhando para o Deus que está acima das dificuldades. Ele estava olhando para o Senhor que controla os problemas da nossa vida. Então nós precisamos descansar em Deus. Estou vendo tanta gente preocupada com essa questão da política, porque o Lula vai administrar mesmo. E daí, irmãos? Deus está no trono. É nele que a gente tem que esperar, né? Então Deus vai cuidar da igreja, Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar dessa igreja. Eu só sei de uma coisa, irmãos: se o Lula for presidente e não acontecer nada que o impeça ainda, né? É porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, é porque tem um propósito. E isso eu preguei lá antes das eleições. Eu disse, gente, às vezes Deus permite, como aconteceu no Velho Testamento, que um rei ímpio governe o seu povo, como foi o caso de Nabucodonosor, de Ciro, né? Como foi o caso do rei Dário. Foram todos reis pagãos, mas Deus precisou permitir que eles subissem no trono para tratar com o povo, porque o povo estava levando Deus na brincadeira. Será que hoje o povo de Deus não está levando Deus na brincadeira? Será que hoje o povo de Deus não está brincando com Deus? E eu, sem medo de errar, irmãos, eu digo que nunca se brincou tanto com Deus como nos dias de hoje. Eu vejo que o fato hoje de nós termos um governante que não tem compromisso com Deus na posição mais alta do país, não se deve tanto ao êxito do inimigo, mas mais às falhas do povo de Deus. Mas isso se deve muito mais à negligência espiritual do povo de Deus. Irmão, você vê coisas absurdas no YouTube, né? Gente fazendo coisas assim inadmissíveis dentro da igreja, dançando funk dentro da igreja, né? Líderes fazendo coisas terríveis no altar do Senhor. E Deus não vai tratar? Deus vai tratar. E o julgamento de Deus começa aqui dentro, começa dentro da igreja. Antes de Deus tratar com quem está lá fora, Deus trata com quem está aqui dentro. Porque quem está aqui dentro conhece a vontade de Deus. Quem está aqui dentro conhece as Escrituras. Quem está lá fora não. Deus tem mais tolerância para com o ímpio, por mais que ele esteja fazendo coisas terríveis, do que com o crente que está fazendo coisas terríveis, porque o crente sabe da verdade. O ímpio não. O ímpio está na ignorância do seu entendimento. Agora nós não, irmãos. Por isso o juízo de Deus ele é mais pesado para nós, como igreja, do que para aqueles que estão lá fora. Tem um texto que eu preguei alguns dias atrás aqui: a quem mais for dado, mais será cobrado. Nós temos mais entendimento do que aqueles que estão lá fora. Então a cobrança de Deus para nós é maior. Deus não pode cobrar de nós da mesma maneira que cobra de quem está lá fora. Ele tem que cobrar na proporção daquilo que nós recebemos. Então nós recebemos mais conhecimento, mais entendimento, nós temos a graça de Deus sobre a nossa vida, nós temos a proteção de Deus sobre a nossa vida, nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós temos muito mais do que aqueles que não têm. Porque o perdido ele não tem o Espírito Santo, ele não tem a palavra, ele não tem essa proteção especial de Deus que nós temos. Deus, ele não tem a certeza da salvação, ele não tem o seu nome escrito no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida. Você tem o Espírito Santo. A palavra de Deus habita em você. Você está debaixo de um cuidado especial de Deus que aqueles que estão lá fora não têm. Então Deus tem todo o direito de cobrar de nós um pouco mais.
Então nós temos que ter temor no coração. Hoje eu estava vendo uma matéria de um rapaz que ele estava falando assim: tem um pecado dentro da igreja de Cristo que vai levar muita gente para o inferno. E ele ficou enrolando, eu já vou falar qual que é. Aí ele demorou para fazer aquele suspense. Aí ele foi lá em Gálatas 6, onde diz assim: de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Aquele que semeia na carne, da carne receberá a corrupção, mas aquele que semeia no Espírito receberá a vida eterna. E ele disse assim: nunca houve tanta zombaria das coisas de Deus, muitas vezes dentro da própria igreja de Deus. É gente zombando de quem fala em línguas, fazendo piadinha, é gente zombando de pastor, é gente brincando com as coisas de Deus. Ou seja, quando a gente começa a fazer isso, perde-se o temor, perde-se a seriedade pelas coisas de Deus. As pessoas, o próprio crente, ele está fazendo com que as coisas de Deus percam a seriedade. Então hoje existe muita comédia, muita zombaria sobre coisas que a gente não deve zombar. Jesus disse assim: todo pecado será perdoado, aquele que pecar contra o Pai, contra o Filho, será perdoado, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo não terá perdão. Quem já viu esse texto na Bíblia? O único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. E Jesus ele falou isso no momento em que as pessoas estavam dizendo que ele estava operando milagres, sinais e maravilhas pelo poder de Beelzebul. Ou seja, era blasfêmia contra o Espírito Santo, atribuir a Beelzebul aquilo que o Espírito Santo estava fazendo. Então, quando a gente começa a brincar com dom de línguas, com coisas que o Espírito Santo opera, a gente pode estar correndo o risco de pecar contra o Espírito Santo, contra a ação do Espírito Santo, contra aquilo que é do Espírito Santo. Então eu tenho temor dessas coisas, eu fico preocupado. Por isso, quando alguém começa a brincar muito assim, eu já falo: opa, com as coisas de Deus não, né? Vamos brincar mas com as coisas de Deus não, né? Porque nós temos que ter temor, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo em que a seriedade está se perdendo dentro da casa de Deus, em relação às coisas de Deus. Então nós temos que ser aquele povo que teme ao Senhor. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele, o Senhor, a seu tempo vos exaltará. Amém? Fique em pé para nós estarmos orando, louvando ao Senhor com alguns cânticos espirituais.